Olá, empreendedora! Seja bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora da comunidade. E hoje nós recebemos aqui a Verônica Pacheco. A Verônica é jornalista e veio contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Verônica. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Sou muito honrada pelo convite. Obrigada por tudo. Espero poder colaborar um pouquinho com vocês hoje aqui. Legal. Nós que agradecemos. Verônica, para a gente começar nosso podcast, conta um pouquinho da tua trajetória como jornalista, empreendedora. Depois a gente vai pedir para você falar da tua empresa, o que você faz. Legal. Meu primeiro empreendimento, eu era criança. Eu acho que eu não sabia nem ler nem escrever. Eu estava em casa. Sou filha de empresário, né? Então, eu acho que eu tenho isso no sangue. Eu estava em casa, aí criança fica caçando o que fazer, né? Aí eu achei um cabo desses de telefonia grosso e dentro tinha vários coloridinhos. Não sei se vocês lembram, que era cabo de telefonia. Sim. Aí eu peguei uma agulha da minha mãe, que fazia muito crochê, essas coisas, e fiz uma pulseirinha, um colarzinho e um anelzinho. Eu lembro até hoje, laranjado e amarelo, que são as cores da minha paleta. Que eu não sabia, né? Mas gostava muito. Aí fui no colégio, toda faceira, com aquilo, me achando, né? Aí uma amiga minha falou, nossa, que bonito, onde é que você comprou? Eu falei, não comprei, fui eu que fiz. Diz a cor que você quer que eu trago amanhã. Ela pediu preto e branco. Aí só que ela fez a pergunta fatídica, quanto é? E aquilo foi que nem um soco pra mim. Eu falei, eu ia dar pra ela, sabe? Aí eu pensei, bom, ela vai me dar um dinheiro. Dinheiro, criança pensa no quê? Bala, né? Falei, eu vou poder comprar bala pro resto da minha vida. Assim, né? Mas eu não tinha noção Aí eu só lembrava que a nota era R$1, né? Porque um cruzeiro, um cruzado, era um pássaro verde, né? Eu falei, me dá uma daquela do pássaro. Eu não sabia nem dizer sabe assim? Me dá uma daquela do pássaro. Que eu sabia que eu podia comprar muita bala com aquilo. E começou o meu empreendimento. Aí teve um dia que eu estava na porta de casa, esperando meu pai me levar para o colégio. Eu com a minha lancheira, com a minha bolsa de colégio e com uma caixa de sapato no chão, na mão. Aí meu pai falou assim, que é isso aí, guria? Daí eu virei e fiz, é minha empresa, pai. Sabe? Daí ele fez, me lembro até hoje. Ele deu 2 passos para trás e fez assim, nunca vou precisar me preocupar com essa guria. Ele falou. Na época eu não entendi, hoje eu entendo, sabe? Aí eu acho que eu tenho nessa coisa do empreendedorismo na veia. Aí comecei a fazer jornalismo, não me perguntem por quê, porque até hoje eu não sei responder. No exame que eu fiz, opção. Aquele psicotécnico deu direito, mas daí eu fiquei com medo de não passar, eu achava que era uma coisa muito pesada, falta de conhecimento que a gente tinha com 17 anos, né? Aí eu também fui bicampeã sul-brasileira de nado sincronizado. Olha, sabe legal. aquele? Uhum. Aí eu queria fazer educação física, foi a primeira opção. Mas eu descobri que eu ia ter que fazer anatomia. Aí eu, acho que não, melhor deixe, né, e tal. Aí eu lembro, eu tava na fila do Itaú para fazer inscrição. Aí olhando, falei, e agora, né? Sabe aquela coisa meio, o que eu vou fazer? Eu queria fazer tudo, queria fazer turismo, queria fazer moda, queria fazer gastronomia, mas não dá para fazer tudo, né? Sim. Aí eu tive ótimos professores de história. Também estudei no Martinos, e no Martinos lá a gente tem história de religião, né? E aí eu fiz história na Federal, porque eu estava me sentindo rasgando, né, o dinheiro da inscrição, que era muito difícil passar em jornalismo na época, a pessoa pedia para medicina e direito. E fiz o jornalismo, porque eu era tipo um pavão, assim, sabe? Eu queria aparecer e gostava de estar em todas, né? Arroz de festa e tal, e eu achava que o jornalismo pudesse me trazer isso, de eu estar no jornal. Hoje, eu estou sempre na coxia. Só que eu amo tanto isso que eu faço com que os meus clientes estejam na frente, traz para frente. Se destaque, Exato, né? Exatamente. Aí hoje até eu sou meio tímida, eu gostei do convite, mas pensei, né? É estranho para mim estar do lado de cá, né? Mas tudo bem, obrigada. Aí fiz o jornalismo e, desculpa, eu tô muito prolixa, tá bom, né? Não, pode Tranquilo, continuar, pode continuar. Aí tava Aqui lá. a gente edita, é gravado, não tem problema. Tava lá no jornalismo, de repente eu lembro até hoje, eu fiz assim, o que eu tô fazendo aqui? E agora? Como é que eu vou ser dona desse nariz fazendo jornalismo? Na época o mundo era offline, não tinha as possibilidades que a gente tem hoje, né? Aí
eu não ia ter como eu montar um jornal, montar uma TV para eu ser dona do meu negócio. Daí eu pensei, não, calma. Eu não sou mulher de desistir, sabe? Eu falei, vai aparecer uma solução. Deixa eu tocar. Não vou abandonar o barco agora no meio só por conta disso. Não deu uma semana. Eu me lembro, uma amiga minha chegou de casinho. A nossa sala era bem na frente do estacionamento. Casinho vermelho, adoro vermelho. Eu falei, Ana, o que é esse carro? O que é isso? Ela é meu carro. Eu falei, eu sei que é um carro. Mas de onde que você tirou? Sabe aquelas amigas tudo interior, que vêm pra capital estudar, batatudinha, assim, né? Eu achava que ela morria de fome. Ela estava andando de carro. Daí ela falou, pois é, eu tô fazendo assessoria de imprensa. Eu tenho 5 clientes. 3 pagam minhas contas e 2 eu pago o carro. Já comprei para uma amiga, já tô terminando de pagar. Eu falei, assessoria de imprensa? O que é isso, né? Aí meu olho ficou desse tamanho. Aí grudei nela pra ela me ensinar, me ensina, me ajuda e tal, né? E fui pra biblioteca, que na época o mundo era offline, né? Peguei livros, fui no sindicato, me filiei ao grupo lá, a gente chama de Foca, o jornalista novinho, né? Me filiei como Foca eles não queriam deixar porque eu não era formada. Falei, não, mas eu quero aprender justamente, se tem aqui os tubarões, né? Deixa eu ficar perto. E daí comecei a fazer assessoria. E me apaixonei, sabe? Por que eu gosto da assessoria? Porque eu faço bem a 4 setores. Eu faço bem a mim, né? Pago as minhas contas, sem depender de pai, de marido, de ninguém. Gero emprego, pago imposto. Eu dou palco, vez e voz para o meu cliente. Eu ajudo o jornalista com notícias, com informações que eles talvez nunca soubessem se não fosse a minha informação. E, por último, e não menos importante, eu dou notícia de qualidade para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador. Então, assim, eu gosto muito que eu consigo exercer a minha profissão de um jeito up. Eu olho vocês, eu arranco de vocês o que vocês têm de melhor. Se tem um chulezinho, se tem um pelo encravado, se tem alguma coisa, a gente deixa de lado. Eu falo sempre das qualidades. Claro. Todo mundo tem 2 lados. Sim. E eu gosto disso, porque eu enalteço as empresas, os profissionais liberais, as marcas, os produtos, serviços. Eu mostro novidade, eu vejo o que nunca ninguém viu. E eu adoro trabalhar. Tenho prazer. Segunda-feira, para mim, é um dia maravilhoso. Porque é um dia que eu tenho a oportunidade de fazer mais, fazer melhor, fazer diferente e construir. É isso que eu acho que a assessoria faz, constrói. Que ótimo. E desde o teu começo, então, de carreira do jornalismo, já entrou a assessoria de imprensa. Eu até achei legal você falar sobre isso, porque como a gente fala com empreendedoras aqui, muitas estão começando, estão em transição de carreira, ou deram aquela estagnada, às vezes, no negócio. Você poderia, assim, resumidamente, explicar como a assessoria de imprensa influencia no negócio, ajuda ou, às vezes, prejudica também, né? De que maneira ela complementa o negócio? E se pudesse dizer para quem ela é, se existe um objetivo específico para isso, para procurar um assessor de imprensa? Excelente pergunta. A assessoria de imprensa, ela é para todo mundo que tem uma expertise. Para uma pessoa que faz um bolo de pote, até um advogado, um dono de um hospital. Por quê? Porque você tem uma expertise, você tem um conhecimento, você tem algo que os jornalistas precisam. Todos os jornalistas precisam necessariamente das empreendedoras, precisam das pequenas, das médias e das grandes. Sim. Da gastronomia, do profissional liberal, sabe, do psicólogo, do construtora, do que for. Por quê? Porque o empresário, a gente chama de fonte. O empresário, ele explica a notícia. A notícia, para existir, ela tem um tripé. Primeira perna é a notícia. Então, aqui vamos falar sobre a empresa de vocês, o grupo de vocês. E ajudam curitibanas a empreender, e dão destaque, dão educação, e fazem feira, fazem networking e tal. A gente fala o quanto é importante as comunidades. É o tema, digamos, né? Aqui bem superficialmente. Terceiro, a fonte. Vocês, que são as donas, as organizadoras, as criadoras, vocês vão explicar por quê, para quê, etc. E uma terceira que a gente chama de personagem, que, no caso, seria eu, ou a Cris, ou qualquer uma daquelas mulheres maravilhosas. Quem acaba sendo impactado pela... Exato. As pessoas que são clientes de vocês. Sim. As pessoas que usam o serviço e podem falar o quanto isso foi importante. Eu adorei ter ido no evento. Eu revi
várias pessoas, comprei algumas coisinhas, fiz uns networks, aprendi nas palestras que eu vi. E foi bem gostoso, assim, para um domingo, para um sábado, né? Para um sábado de manhã, foi assim, foi genial, foi top. Eu lembro que eu pedi pro meu marido me levar, ali é ruim de estacionar, né? Aí, eu moro ali pertinho, então era melhor ele me levar. Assim, eu ficava mais com ele também, chamego, essa coisa de final de semana, né? Daí, ele mandou em mim, mas não tem ninguém aí, isso é furada. Eu falei, calma que é lá dentro. Né? E realmente eu cheguei cedo, marcou 8 horas, eu tava 8 horas lá, 5 para as 8 eu tava lá, eu fui uma das primeiras a chegar. Daí eu olhei e falei, ótimo, porque assim eu tive mais tempo de conversar com todo mundo, de fazer mais networking, porque todo mundo que chegava, essa eu já conversei, essa ainda não, sabe, assim, foi perfeito. Mas foi tão engraçado, porque ele queria que eu fosse para casa, né? Isso é furada, venha para casa. Não tem ninguém aí. Mas voltando à assessoria, desculpa a tua pergunta. O que a gente faz? Eu estudo o cliente 360 e transformo ele em notícia. Para quê? Para atrair a atenção do jornalista, para o jornalista gravar e com isso ele ganhar visibilidade. O que eu vendo? Notoriedade, etiqueta, visibilidade. Você está numa TV hoje. Amanhã liga um rádio, escuta você. Depois abre um jornal, tá lá você falando. Depois uma revista, um podcast, um blog. Nossa, mas quem é ela que ela tá tanto? Sabe, você vira celebridade da tua área. Então, por mais que eu não queira comprar ou não precise comprar do teu serviço hoje, quando eu precisar indicar para alguém ou quando eu precisar comprar, eu vou lembrar de você. Porque você impactou a minha mensagem, a minha cabeça, a minha lembrança com aquele setor que você vende. A gente transforma o profissional numa celebridade daquela área de atuação que ele trabalha. Porque a gente bate um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E quando que eu percebo que eu estou executando meu trabalho com maestria? Quando o jornalista me liga e não diz assim, você tem aí alguém de mobilidade urbana para vir falar? Não, ele me liga dizendo, Cristiane Bernardes, pode vir aqui conversar? A gente quer falar sobre tal e tal, sobre a segurança da mobilidade, sabe? Daí porque eu já apresentei a Cristiane, eles já gostaram dela e já querem ela direto, não querem qualquer pessoa de mobilidade, querem ela. Então daí eu percebo, nossa. E ela já fez a autoridade e a notoriedade naquele segmento. Exatamente. Então assim, quando o jornalista já conhece o meu cliente e daí ele me chama pelo nome. Sabe, teve cliente meu até que tinha falecido, sabe, até me deu uma agonia. Ele teve um troço do coração, ele era dentista. Aí a mídia me ligou querendo ele, porque tem matéria de gaveta. É aquela matéria que pode ser colocada hoje, amanhã ou depois. Não é uma coisa factual, né? Aí me ligou querendo ele. E eu tinha ido assim, 3 meses, tinha sido que ele tinha. Eu falei, nossa, mas ele faleceu, sabe? Aí eu falei, nossa, mas que assessora boa. Teve uma outra. Vamos cortar essa parte de falecimento, não, brincadeira, pode deixar. Teve um Máximo Azinelli, um nutrólogo. Foi um dos meus primeiros clientes. Um querido. Foi um pai para mim, sabe? Ele me ajudou bastante. Aí, teve uma época que eu morei no Rio de Janeiro. E alguns clientes saíram, porque eu carrego o cliente no colo, gosta da minha atenção. Outros clientes ficaram e tal. E ele também estava com uns problemas de saúde, ele cancelou um pouco comigo, assim, temporariamente. Aí ele me ligou. Verônica, você está fazendo alguma coisa? Eu, não, mas você não está me pagando, né? Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque estão me ligando aqui, e eu não estou entendendo, eu preciso trabalhar. Eu falei, como assim te ligando? Eu já dei 3, 4 entrevistas, não para de gente me ligar. Eu falei, que legal. Já fazia uns 6 meses que eu estava morando no Rio. Eu falei, qual a pauta? Ele falou assim, o feijão subiu. E daí as TVs, as rádios estão me ligando pedindo que eu vá em feira, em mercado, para eu mostrar qual o produto que a pessoa mais humilde pode trocar, né? Para ter a mesma nutrição que tem no feijão, que as pessoas não estavam tendo dinheiro para comprar feijão. Então precisava, sei lá, comprar uma couve, comprar alguma outra coisa que tivesse o ferro, né? Eu falei, boa pauta. Falei, me deu até inveja de não ter pensado naquela pauta, né? Falei, aproveita, Máximo. Isso aí ainda é resquício da sua assessoria de imprensa. Já tá pago. E eu já tinha abandonado ele já fazia uns 6 meses. Daí ele falou, é verdade, não tinha pensado nisso. Falei, vai lá, aproveita. Depois você trabalha, depois você recupera isso. É mídia espontânea, é mídia gratuita, não perca. Daí ele, sabe assim? Então, deu aquele frisson, né? E outra coisa legal que eu gosto de falar para vocês é o seguinte.
O que o serviço de assessoria de imprensa tem de bom para você, micro e pequena empresária? A pessoa compra um e leva 2. Como assim? Não entendi. As pessoas me pagam para que eu consiga inserções delas nos veículos de comunicação. Logo, tendo essa inserção, elas conseguem material de qualidade para suas redes sociais. Sim. Acaba tendo conteúdo, gerando conteúdo para retroalimentar um Instagram, um YouTube, alguma coisa assim. O site ou mesmo um grupo grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, exatamente. Então, assim, eu podia muito bem gravar aqui, contratar o estúdio. A Verônica vai fazer aquele outro. Mas é muito legal que eu estou aqui com vocês, sendo entrevistada, falando do que vocês estão me perguntando, não do que eu quero. Sim. Então, dá outro charme, dá outro tchan, né? Então, assim, isso é interessante, porque a gente pode fazer TBT, um veículo desse, de 35, 30 minutos, eu posso fazer quantos TBTs? Verônica, e eu queria, assim, que você explicasse pra gente, porque hoje em dia todo mundo fala, vamos fazer um patrocinado na rede social, qual que é a diferença, qual que é a vantagem de você apostar numa assessoria de imprensa, você aparecer numa mídia televisiva ou escrita, e qual que é a diferença? Porque, como você falou, né? Ou você pode utilizar o material que foi gravado numa mídia, pode utilizar numa rede social. Mas por que hoje em dia a gente fala tanto de investimento em rede social e ainda a assessoria de imprensa é uma coisa assim que geralmente as pessoas pensam assim, é para um público que tem uma condição financeira melhor, é para uma empresa grande. Até, às vezes, pode ser até um tipo de preconceito, né? Falar assim, eu sou uma empreendedora pequena, não preciso disso, eu vou fazer um patrocinado. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, adorei a pergunta. A comunicação é como se ela fosse uma mão. Aqui está a assessoria de imprensa, aqui está relações públicas, aqui está eventos, aqui está publicidade, aqui está patrocinado. Isso aqui dá uma mensagem, não dá uma mensagem? Sim. Sim. Isso aqui dá uma mensagem, também não dá uma mensagem? Sim. Isso aqui também dá uma mensagem, não dá uma mensagem? Sabe? E com esse dedo, eu aperto um botão, sabe? Mas a mão inteira, ela consegue muito mais coisa. Então, a comunicação em geral, todas as ferramentas, elas têm muito mais força juntas. Por isso que eu gosto de falar que a comunicação é uma mão. E a assessoria de imprensa, ela te traz visibilidade, notoriedade, uma etiqueta, algo que você sem isso não tem. Então, por que eu falei da mão? Porque assim, a pessoa paga o tráfego. Aí chega o lead no teu site ou no teu Instagram. E tá lá, cri, 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 cri. Mais do mesmo. Todo mundo sempre faz a mesma coisa. Aí eu não tenho como diferenciar se eu vou comprar de você ou se eu vou comprar de você. Porque lá tá a mesma coisa. Agora, se no teu Instagram tem uma reportagem numa RPC, tem uma entrevista numa Band, tem um site, uma entrevista num portal G1, ou mesmo num portal menorzinho, um jornal de bairro, alguma coisa, eu vou pensar, não, mas ela tem autoridade, porque o jornalista não vai contratar, não vai chamar ela para falar sobre tal assunto à toa, se ela não souber do que ela está falando. Então, isso traz uma notoriedade, é uma coisa límbica, né, do nosso instinto, que a gente não sabe explicar o porquê que a gente pensa isso. Sim. Então, assim, a assessoria de imprensa, ela ajuda o tráfego a você fazer o fechamento. Eu sempre gosto de dizer, eu não vendo nada. Eu ajudo o departamento de marketing a vender. Por quê? Porque eu vou te deixar mais bonita, eu vou te deixar mais rica, mais inteligente, mais tudo, porque as pessoas veem você assim porque você sai nos veículos. Porque algo de diferente você tem, algo a dizer você tem para ser convidada. Então, não é que é melhor ou pior, ele ajuda. Complementa essa diferença. O marketing, ele faz a venda, ele te traz o lead. Mas se esse lead vai comprar ou não vai comprar, depende do teu profissionalismo. E se você tiver uma assessoria de imprensa também, a pessoa vai te olhar com outros olhos. Entendi. Como se você tivesse com um diamantão, ou como se você tivesse num carrão. E outra coisa que você falou, eu toda a comunicação sempre gostei de trabalhar com o pequeno. Sempre gostei de democratizar a comunicação, porque eu vejo que todo mundo precisa ter assessoria de imprensa, todo mundo que tem uma expertise. Como eu falei, uma pessoa que faz bolo de pote. Nossa, bomba isso na TV.
quantas, né, reportagens tem de... Até posso contar uma reportagem então para vocês? Claro. Uma cliente minha, era essa época da festa junina, e a gente foi no veículo nacional, lá na Evangelizar, e eles queriam que ela fizesse pipoca doce. Só que lá não tem estúdio, não tem cozinha no estúdio. Aí eles pegaram aquele cooktop, aquele negocinho que esquenta, sabe? E aquilo demora para esquentar. Aí a jornalista... Só que a minha cliente já estava manjada, já tinha ido em vários, então ela conseguiu salvar a entrevista. A jornalista desesperada, já tinha feito a matéria, já tinha... E era ao vivo? Ao vivo. Chamada e nada da pipoca já estourar. Tinha feito o marketing dela inteiro e nada da pipoca estourar. Daí, a minha cliente, muito da esperta, ela falou assim, calma. Ela percebeu que a jornalista estava nervosa, né? Esse forno aqui não está ajudando a gente, mas o meu arroba é tal. Esperem que em 2 horas eu chego em casa, eu vou estourar vou fazer uma live, vou estourar essa matéria, porque eu preciso de fogo. Vocês vão ver essa pipoca estourando. A jornalista... Nossa, que legal, muito obrigada. Chamou os comerciais. Aí, ela ganhou 400 seguidores aquele dia. 400. Olha. Porque queriam ver como é que estourava. Ela gerou o desejo de... Porque ela conseguiu salvar a jornalista de um programa ao vivo, porque a gente não tinha pensado nisso, né? Que tinha que ter esquentado a panela, tudo deixado ali, né? A gente não sabia. Aí... E ela teve expertise de sair daquilo porque já tinha sido treinada, já tinha feito media training, já tinha, sabe assim, uma porção de coisa. O acompanhamento do assessor de imprensa, ele faz toda a diferença. Eu lembro que teve uma entrevista no estúdio que tinha um chroma key verde, que nem tem um de vocês. E a entrevistada foi de verde. Aí não dá, porque ela sumiu. Daí queriam botar uma toalha, e era presidente de um sindicato. Eu falei, não, me ligasse, eu levava um terninho, eu morava perto, né? A gente não se ligou. Aí, que era tudo homem no estúdio, queriam botar uma toalha nela, imagine. Ela ser entrevistada com uma toalha aqui, né? Ai, nada. São aqueles detalhes da produção que vai além de só você fazer a pauta para pedir, né? E pensar nos detalhes. Exatamente. É muito gostoso, assim. Tem várias histórias. Eu estou escrevendo um livro, inclusive. Ai, que legal. Não tenho o título ainda, mas vai ser alguma coisa mais ou menos assim como as peripécias de um assessor de imprensa. Vai ser ótimo. É. Essa coisa Tem tanta história para contar, nossa. De entrevistado ao vivo que falou besteira. Que legal. Sabe? Ou de gente que perdeu entrevista porque estava chovendo e chegou 1 minuto atrasado. Sabe? Não, e foi super engraçado. Ano passado eu fui dar uma entrevista na Rádio Banda B e eu estacionei meu carro e tava, tipo, muito chovendo. Chovendo muito, muito, muito. E eu parei o carro assim, tipo, sei lá, uns 50 metros. E o repórter perguntando pra mim, você tá chegando? Eu tomei um banho de chuva. Sério, não tinha assim, eu falo, durante a entrevista, é engraçado que dá pra ver assim, que no começo a minha blusa tava verde molhado, assim, e no final ela já tava seca. Foi assim, meu Deus, que vergonha que eu passei, sabe? Mas assim, lá não tinha ninguém pra produção, era aquilo que você falou, só homem, mas foi uma coisa que aconteceu também, eu imagino o tanto de história que você tem, né? Nem fala. E eu ia perguntar pra você, porque assim, nós somos de uma geração que a gente viu a transição midiática. Nós somos da geração do jornal, da revista impressa, da televisão, que quem estava ali tinha essa expertise, essa autoridade. E aí acontece o fenômeno redes sociais, internet, aonde nós temos aí uma nova profissão que é o influencer, né? Que acaba tendo até autoridade e notoriedade naquilo que ele fala. Apesar de muitas vezes eu ver gente falando besteira, mas enfim, né? A gente vê muito isso. De que maneira a assessoria de imprensa vê essa transição? Você acha que nós vamos chegar a ponto de realmente transitar só para o veículo digital mesmo, para construir uma autoridade baseada no tô sentadinho na minha sala, tô falando... Eu queria entender um pouco mais essa dinâmica, porque, claro, se você entra para um veículo de transmissão nacional, né, nós ainda temos esse grande impacto da mídia televisiva. Eu acho uma pena a mídia impressa tá sumindo, porque é uma coisa nostálgica, mas segundo as novas gerações, isso é uma nostalgia nossa, não deles, né? Porque eles não conheceram. Eles já não conheceram. Mas, e se você pergunta, ele vai dizer, não, eu vou pesquisar sobre a pessoa na internet, né? De que maneira a assessoria de imprensa vê isso? Como é que a gente está tendo essa movimentação? Porque a gente tem fenômenos hoje, né? Pessoas que começam, sei lá,
comentar sobre vídeos, fazer algumas coisas. E aí eu queria entrar numa outra situação que são os recortes de notícia. Ok, vamos lá. Adorei. Eu, além de historiadora, também estudei, além de jornalista, também estudei história. Sim. E a história, ela é em espiral. Ou seja, ela volta para o mesmo lugar, mas sempre, né, para cima. E o que eu vejo? Há espaço para todos. E tem um público para o influencer, tem um público para assessoria, tem um público para o impresso, tem um público para o eletrônico. Aí eu te pergunto, quando a televisão surgiu, disseram que o rádio ia morrer. Sim. E o rádio está até agora, não morreu. Não, e é muito engraçado que esses dias até eu li um negócio que falava assim, eu tô ouvindo tal coisa no Spotify, e explicando para uma pessoa mais idosa, a pessoa assim, você tá ouvindo música no rádio? Porque na verdade o Spotify, se você for pensar, Sim. É um rádio moderno. Então, assim, claro que deu um pouco de medo, tirou um pouco de espaço, depois a gente se adaptou e foi vendo outras coisas. Porque são comunicações diferentes, lembra? Então, o que é mais legal e o que eu acho que vai fazer com que não morra nenhum e nem o outro é porque há uma interação entre eles. Sim. Essa semana, inclusive, eu coloquei um cliente na Veja. Uma matéria sobre metrosexual. Uma fotinho dele e tudo. Ele disse que ele tem um uninho na cara. De tanto que ele já botou botox, preenchimento e fez procedimentos. E daí, ele foi a personagem principal lá da matéria. Então, a gente conseguiu emplacar na Veja. Só que eu fui comprar a Veja. Aí, a Veja como veículo impresso, você diz Exato, a revista. Mas exato. ela tem canal digital também hoje. Também, exatamente. Aí a jornalista me mandou o PDF e eu, com aquilo, já conseguiria... Eu falei, não, mas eu queria... A gente quer pegar. Né? Eu quero tirar foto, ainda não tive tempo, mas eu vou tirar foto, falar, meu cliente aqui e tal, né? Eu consegui. Aí, R$30 a Veja. Eu falei... Sério, né? Me dá, é importante, meu cliente. Eu fiquei até assustada, porque eu falei, eu tinha de graça ali, a jornalista tinha me mandado, né? Mas eu vou guardar aquilo, sabe assim? É tão gostoso. As pessoas que gostam de ler no impresso e tem pessoas que gostam de ler no online. Sim. Então, tudo que sai no impresso sai no online também. Tudo que sai na TV, depois vai para o Instagram, para o YouTube, para o Spotify. Então, assim... Tem público para todo mundo. Acaba se complementando, na Sim, verdade. exato. A distribuição da notícia É que muito ela só maior. ramificou, isso? Ela é muito maior. Então, você tem um público... Por exemplo, eu adoro ver notícia dirigindo o carro. Me lembro quando eu era criança e falava, ai, pai, põe música. Dele, eu tô vendo o jornal, escuta, é importante isso para mim. Eu preciso ficar antenado. Aí hoje eu penso, eu preciso ficar antenado, é importante para mim. Por mais que seja notícia lá da guerra, aquelas coisas que a gente acha que não influencia. Então, eu escuto muito notícia. E assim, é gostoso quando tem jornalistas amigos meus, né? Daí eu mando um oi, tô te ouvindo e tal. Aí ele manda beijo pra mim, sabe? Assim, é gostoso essa interação. Então, aumentou a distribuição. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu até faço votos que outras assessorias de imprensa tenham muitos clientes. Porque eu quero que todo mundo... Escute, entenda, veja que a assessoria de imprensa é um excelente canal. Quero que o pequeno, o micro, o médio, o grande tenham assessoria de imprensa. Não só o Guaíra, o Miller, sei lá, o Colégio Positivo. É fácil divulgar eles, porque qualquer coisa que a gente põe lá, sai. Tem uma... Quanto tempo a gente tem aí? Tem uma notícia... Fica tranquilo. Tem um case que eu posso contar para vocês, que eu acho que eu não contei esse ainda em lugar nenhum. Era um designer, Rafael Otto. Ele foi de família, ele foi criado numa empresa de contabilidade. Aí enxotaram ele lá, né? Mas ele não gosta de números e estava lá meio infeliz. Aí ele fez uma economia para ter um ano sabático para se transformar num designer de joias. Aí me ligou. Disse que tinha feito uma pesquisa de mercado para ver qual era a melhor das comunicações, que tivesse mais resultado, custo-benefício. E ele viu que era assessoria de imprensa. Aí me ligou, perguntando se eu queria pegar o caso dele. Mas ele ainda não era nada, ele não era ainda designer. Ele só queria ser. Ele estava vendo logo, estava vendo nome, estava vendo tudo. Inclusive assessoria. Eu falei, claro, eu quero. Ele, ufa, que bom, porque ele tinha falado com outras agências e agências não queriam ele. Recusaram. Porque ele não tinha o que falar. Não tinha experiência ainda. Não tinha experiência, não tinha case. Eu falei, mas isso é o de menos, calma que
eu quero você, porque quando você estiver lá no topo, você vai lembrar de mim que eu ajudei você a subir. Eu já tive vários clientes que me pegaram. Eu tenho uma lá de São Paulo que ela disse que ela assinou o CNPJ e a primeira ação que ela fez, depois de assinar, foi me contratar. E, nossa, levei ela para a Europa ganhar prêmio, sabe assim? Foi fantástica a nossa assessoria com ela. Ficou 10 anos comigo. Aí, fechei com ele. Daí eu me lembro que eu tenho mais uma irmã. Como eu disse, a minha mãe é gordinha, né? Então, meu pai tinha dificuldade de dar presente para ela. Ele dava joia. Porque, né? Joia é mais fácil. Aí, ele falou pra gente quando a gente era criança. Filhas, peçam sempre joia quando vocês casarem. Porque, né? Pensa, vocês... A minha mãe tinha lá uma pequena fortuna do que meu pai tinha dado para ela. E ele queria que a gente tivesse também. Então, se a gente começasse desde o início do casamento pedindo isso. Aí, óbvio, na época eu não entendi, mas quando eu tava com ele... fazendo briefing, né? E falei, nossa, é verdade. A pessoa, se ela pedir uma joia, hoje uma correntinha custa 80 pila, 200 pila, mais caro que um casaco, por exemplo, mais caro que uma bolsa, talvez. É só você ver o ponto de vista, né? Aniversário de casamento, Natal, Dia das Mães e dia do aniversário de casamento, 5 joias por ano. Vezes 25 anos de casamento, imagine quanto de dinheiro você não vai ter, né? Genial! E foi meu pai que deu essa ideia para mim quando eu era criança. Aí eu escrevi isso na matéria do Otto. Era véspera de Dia da Mulher. Eu falei, e fiz lá um texto curto, sabe? Falando sobre o design. O valor. Não, o designer das joias. A importância do designer. O valor de fazer uma joia personalizada. Sabe aqui, ó, um Vzinho, tá vendo? Uma coisa de V de Verônica. Uma coisa... Só você tem. Só eu tenho, exato. Então, e que isso, né, aí, que eram as novas tecnologias de softwares na época, faz tempo isso, foi 2017, eu acho. Aí eu consegui colocar na revista do aeroporto. E eu lembro que ele estava negociando com uma empresa, 25% da empresa. O cara queria um sócio comercial, então ele já ia entrar com toda a bagagem que ele tinha da contabilidade. E o cara perguntou quantos livros ele tinha escrito. Ele não tinha escrito nenhum. Daí ele ficou meio assim, que tinha uma outra pessoa que tinha escrito o livro, que já tinha experiência. Aí ele pegou o celular e mostrou. Antigamente a gente mandava impresso os clippings, né? Mas eu mandava por e-mail só o índice, com a data, o veículo e o título da matéria, pro cliente ver o que a gente tinha feito naquele mês. Ele falou assim, eu não escrevi nenhum, mas a minha assessora de imprensa escreveu isso aqui. E daí era só desse mês, ele colocou assim. Aí o cara deu para ele a porcentagem, ele ganhou. Aí, no dia seguinte, me liga ele, fazendo distrato. Deu, oi? Falei, nossa, você estava me amando ontem, rasgando cedo. Eu acho que é tipo bipolar, né? Aí ele falou assim, não, você foi tão eficiente que eu não preciso mais de você. Eu falei, mas tem multa no contrato? Ele, vou pagar rindo, porque o dinheiro que você me deu é 200 milhões de vezes superior a isso. Eu consegui o contrato que eu queria. Então, ele tinha a empresa dele pronta, ele não precisava mais fazer logo, não precisava fazer nada, ele ia entrar numa empresa pronta. E foi o meu trabalho que trouxe para ele. Então, assim, é tão gostoso você construir. Por isso que eu gosto muito de trabalhar. Porque a gente trabalha o cliente e acontecem as oportunidades, a gente faz o negócio acontecer. Sim. E entra naquela máxima que as empreendedoras sempre falam pra gente, que querem vender mais, ou se queixam, por exemplo. Poxa, às vezes eu vejo, né, por observação de concorrência, alguém que faz a mesma coisa do que eu, mas não igual, talvez eu faça melhor, mas eu não me destaco, né? Nós falamos também nos eventos de networking que quem não é visto não é lembrado. Então, claro, tudo que você possa investir na sua autoridade, né, no seu reconhecimento, vai ser positivo, vai retornar para o seu negócio de alguma maneira. E talvez seja aquele fator decisivo das pessoas, o que você comentou no começo do podcast, lembrar de você. Abre um veículo, você está ali falando daquilo, abre uma outra coisa, você está falando daquilo, a pessoa já vai associar aquela expertise à pessoa e vai acabar. Na hora de tomar uma decisão, desculpa, né? Sim. Na hora de tomar uma decisão. Tem até um outro case. Essas investidoras de... Investidor anjo, startup? Não, que mexe com dinheiro assim na XP, como é que chama? Assessora de investimento. Assessora de investimento, isso, perdão. Ela
Eu lembro, ela até comprou avulso, não foi nem mês. Ela comprou avulso. Ela saiu na CBN e na Evangelizar. Só que ela fez uma chacrinha, um escarcéu em cima. Ela avisou todo mundo que ela ia sair, que ela tinha sido convidada, que ela falava sobre o teu assunto, mandou um link, fez recorte. E ela fez, assim, todo o trabalho que o cliente realmente tem que fazer. Ela usou muito bem o material. Exatamente. Ela soube usar o que ela comprou. E ela ganhou uma notoriedade. Nos grupos de network que ela estava participando, ela falou assim, nossa, eu já estou me olhando diferente. Minha família também, nossa. Sabe aqueles primos invejosos? Que ajuda, os haters também ajudam, né? A viralizar e tal. Daí ela disse que tinha um colega de trabalho que estava querendo fazer a transição de carreira e que precisava passar uma carteira. E que ele estava em dúvida entre ela e uma outra. Daí ele pensou assim, eu não vou perder meu tempo, ficar vendo o currículo dela, Essa daqui, que saiu nas mídias, tá direto na mídia. Então, a mídia já fez essa separação, esse filtro, né? Esse filtro para mim, exatamente. Então, eu passo para ela. Ela ganhou 4 milhões para ela gerir. Ajuda, não ajuda? Super ajuda. Então, quer dizer, aí ela me ligou me contando isso. Então, assim, é tão gostoso. Outro que eu gosto também, sabe aquela hamburgueria Sina? Sim. Agora é franquia, mas no começo, quando o Gustavo tinha só ali, perto do Atlético, era uma única, na esquininha. Ele me contratou porque ele queria sair no Bom Gourmet. Aí, eu falei, tá. Mas ele falou que só sair, ele só queria sair, queria concorrer. E ele achava que tinha que pagar, e não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu liguei lá, perguntei, vi as regras, né? Peguei os jurados, convidei os jurados para ele conhecer. Eu fiz todo o trabalho, a gente fez campanha, etc, né? E ele não só saiu como... Ficou entre os 5. Mas o melhor não foi só isso. A gente saiu na Gazeta. Aí o marketing dele colocou o link na bio? No Instagram, na bio. E foi bem bonita a foto. Era ele assim, aqui a logo, assim, sabe? E a matéria é super legal, super falando da hamburgueria e tal, da história, etc. Aí ele me falou, mudou o meu público. Eu, oi? Depois que saiu a matéria. Como assim mudou o teu público? Não, antes da gente ir porque sempre era lotado lá. Tinha assim, namoradinho, 17, 18 anos, ia lá pra pegar o double shop que tinha até as 20, sabe? Porque pessoal com essa idade não tem muita grana, normal, né? Sim. Aí depois que saiu na Gazeta, agora ia a família. Família nova, 21, 22, com filho. Então aumentou uma boca, ainda quem é casado tem mais grana, né? Então ele... Imagine. Aumentou o ticket médio dele. Uma matéria num jornal aumentou o ticket da pessoa, mudou o público. Sim. Aí eu falei, nossa, sabe assim? Eu fiquei honradíssima quando ele falou aquilo pra mim. Porque realmente você tem a satisfação e o reconhecimento do teu trabalho. Porque você acha que é uma matéria na Gazeta. Né? Mas não, você vê o que faz aquilo por trás. Sim. E a mídia influencia, não tem como. Nós vemos isso acontecer repetidamente e várias vezes, né? Realmente, às vezes, um veículo de mídia influencia no poder de decisão, de compra, de escolha de algo. Talvez por isso até a comunicação de marcas mudem ou transitem ao longo dos anos, né, para poder ganhar o novo público. E aquilo que você estava falando sobre ter espaço para todo mundo. Na verdade, eu gosto de falar isso porque nunca na história da humanidade a gente conviveu tantas diferentes gerações ao mesmo tempo. Então, claro, tem a nossa, que ainda gosta do impresso, como você falou da Veja, tem aquele que vai querer a notícia mais rápida, digital. Mas o que eu acho bacana de explicar para a empreendedora, né, até se você quiser deixar um recado, já que a gente está caminhando para o final do podcast, para explicar para ela dessa importância de investir nela. Se ela confia naquilo que ela faz, se ela vê que ela tem uma expertise, entender que isso faz parte do investimento, da construção da identidade de marca dela, que sempre vai ser um investimento. Eu sei que provavelmente quando te contactarem você vai explicar melhor, mas o que você falou do clipping, que a gente também não conhecia, hoje quando a gente faz assessoria dos nossos eventos e vem o clipping e mostra em números realmente quanto houve de economia dentro daquela matéria, né, que se nós tivéssemos pago por aquele espaço. Então eu queria pedir se você deixaria esse recado para a empreendedora, né, para às vezes tirar esse medo, porque sim, dá medo estar do outro lado aqui da câmera, dá um friozinho na barriga, mas eu imagino que quando a gente fala daquilo que nós fazemos e fazemos bem,
é mais fácil, né? Então, eu queria te pedir, se você quisesse deixar um recado para essa empreendedora que está começando, que já está ali parada. Às vezes tem muitas que estão estagnadas, falando, ai, meu negócio não está indo, eu precisava ter mais clientes, alguma coisa assim. O que você deixaria de recado para ela? Lu, eu deixaria um recado ótimo para ela. Mas você já disse tudo. Então, qual é o recado? Escutem ela. Porque assim, ó, realmente, investir no seu negócio faz toda a diferença. Porque a gente quer crescer, não quer ficar estagnado. E a comunicação, ela diz tudo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de comunicação. A gente investe num bom contador, num bom advogado, porque a gente é obrigado. Porque sem eles, a nossa empresa não gira. Sim. Agora, a comunicação, na Europa e nos Estados Unidos, o último centavo de uma empresa falida é investida em comunicação. Porque é a comunicação que traz a venda, a comunicação que traz o comercial, a comunicação que traz o cliente novo. Sim. Então, se nós estamos aqui falando e fazendo, pensa, quem foram os grandes líderes? Políticos, ou mesmo televisivos, ou artistas, era quem sabia falar bem, era quem sabia se expressar bem, era quem fazia os shows, sabe? Sim. Então, por que não usar isso a seu favor? Por que não usar as ferramentas que a gente tem, celular, televisão, rádio, jornal, Instagram, site, etc., entre outros. E todo mundo pode. Você também pode. Eu explico melhor, me procure. É só isso. Ela disse tudo, escuta o que ela falou, faz volta, que é isso que tem que ser dito. Cabe para todo mundo, né? E eu imagino aquilo que você falou de democratização, de ter espaço e ser acessível para todo mundo. Principalmente, eu imagino que uma assessoria de imprensa é extremamente importante para quem quer construir autoridade profissional, né? Exato. Então, às vezes, médicos, fisioterapeutas, advogados, essa consultoria financeira que vocês estavam falando. Nossa. Então, aquilo que requer uma autoridade, uma notoriedade e que você faz muito bem, vale a pena investir numa assessoria. E o nome dela, né? O nome da empresa é Toda, né? O Toda lembra todos, né? Exato. Então, a gente tem que democratizar isso, né? A gente tem que mostrar que o investimento não é só a rede social. Porque quando a gente vê, assim, muitas coisas de... eu vou divulgar sobre a minha empresa. A gente só lembra de Instagram, a gente só lembra do Meta, só lembra... E existem outras maneiras também que, às vezes, que vai atingir um público diferente. Um público que, muitas vezes, pode até te surpreender, né? Ou que nem te conhecia antes. E outra coisa que é legal você falar em relação à democratização da comunicação, uma outra novidade, tá pipocando um curso que eu tô fazendo. Olha. Chama Academia de Mídia. Por quê? Para aquele pequeno, para aquele iniciante, para aquela equipe, aquela pessoa que limpa, que prospecta, que produz, que vende, que entrega. É uma grande maioria no empreendedorismo, né? Exatamente. Ou até para aquele autodidata. Tem gente que fala, eu quero fazer, eu vou ter que passar a informação para você, depois conferir, e depois... Não, eu já faço de uma vez só e já tá bom. Então, eu estou fazendo um curso online, justamente para ensinar essa pequena empreendedora a descobrir a notícia da sua empresa, a escrever isso de uma forma jornalística, de achar o contato do jornalista e de como conversar com ele, da sua postura, de como que ela vai interagir com o microfone, com a câmera, tom de voz, postura, conteúdo, dicção, entre outras coisas, para que ela saia no veículo, mas saia bem na foto, não adianta eu estar aqui. Sim. Coitadinho de mim, né? Não vai dar boa. E então é legal, porque eu consigo fazer com que eu pesquisei na internet e não existe isso em lugar nenhum. Existem cursos de jornalista para jornalista. E o que eu quero, no meu curso, eu vou ensinar de jornalista para empresário. Para que o empresário tenha essa visão global e holística sobre a importância da sua divulgação, da sua imagem, da sua voz ser ouvida. Como ali, a gente refez o rebranding da Toda. Coloquei uma aspas. Bem simples, né? Mas o que significa aspas? A gente coloca, entre aspas, a voz do cliente no texto. Então, é o que a Toda faz. A gente dá espaço, dá palco, voz e vez para o empresário se destacar na multidão. Verônica, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, o que é empreender para você?
Uau! Empreender é acordar alegre, feliz e construir para o mundo. É ajudar o outro a resolver uma dor que ele tem e que eu tenho a capacidade de fazer isso. Muito legal. Excelente. Falei bonito, né? Falou, arrasou. Verônica, muito obrigada pela tua participação. Foi muito enriquecedor aqui para a comunidade você esclarecer o que é assessoria de imprensa, né? Que é mais uma ferramenta dentro da comunicação que a empreendedora pode estar utilizando para alavancar aí seu negócio, para fortalecer ele. Eu queria pedir para você deixar o seu @, falar para nossa empreendedora onde ela te localiza, porque eu imagino que depois, né, de ouvir você, ela vai querer tirar mais dúvidas, saber como você trabalha. Então, por favor, deixa suas redes, seus contatos. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço e pela atenção. Eu me senti muito, muito feliz. Ai, que bom, que bom. Vamos lá. @Verônica Letícia Pacheco, é o meu pessoal. E tem o @Agência Toda Comunicação. Lá você pode me achar, tem o WhatsApp, tem o site da empresa também, todacomunicação.com.br, meu meu WhatsApp, e podem falar comigo, eu estarei atenta, esperando vocês as dúvidas. Que a gente não conseguiu falar de tudo, infelizmente, né? Não, a gente fica para a próxima. Né? A gente logo já marca uma outra entrevista, porque realmente faltou tempo para tanto assunto que a gente tem, né? Mas eu gostei. E hoje eu falei coisas diferentes que eu não tinha falado ainda em outros podcasts, então valeu. Que ótimo. É sempre um prazer ter você na comunidade também. Ela fica aberta a ver esse espaço. Se você achar que tem mais para trazer para as empreendedoras, o espaço aqui é compartilhado. É sempre um prazer. Tenho sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você, empreendedora. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Curitibana Business. Também aqui no podcast. Fica ligado em todos os episódios que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E compartilha para aquela amiga, aquela empreendedora que está precisando também ouvir um pouquinho e entender um pouco mais sobre comunicação e assessoria de imprensa.